Bem-vindo, Stefan. Bem-vindo ao programa Cenários. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Vou começar uma pergunta praticamente óbvia, né? Como é que você acha que a morte do Abílio Diniz vai impactar o Carrefour Brasil e o Carrefour como um todo, já que ele tinha quase que 8% das ações e, enfim, e tinha também opiniões, né? Bom, obviamente, o falecimento do Abílio é uma perda imensa. Para te dizer a verdade, não achávamos que íamos perder o nosso Abílio já. Fomos todos pegos de surpresa. Então, muito triste como que aconteceu, porque nos últimos 3 anos, desde que eu cheguei no Brasil, foi um apoiador incansável da minha jornada na liderança do Grupo Carrefour Brasil. E vamos seguir. Acho que é o melhor que podemos fazer para aproveitar do legado do Abílio. Todo está organizado como a Península, e a Península é o veículo de investimento da família Diniz dentro do Grupo Carrefour Brasil aqui, como do Carrefour Global na França. E vamos recolher todos os frutos dessa jornada juntos que tivemos como nosso Abílio. Mas, claramente, muito triste como o acontecido. Eu também fiquei muito triste, além de ser um empresário maravilhoso, ele era meu amigo pessoal. Stefan, eu fiquei curiosa sobre uma coisa. Ele trouxe, em termos de cultura, alguma coisa diferente para o Carrefour, já que ele a vida inteira trabalhou e presidiu o Pão de Açúcar? Tem alguma coisa que ele trouxe, vocês falam assim, isso aí é interessante. Oh, ele é absolutamente apaixonado pelo varejo alimentar. Então, ele trouxe sempre essa paixão, essa energia para o cliente, para o consumidor, especialmente brasileiro, mesmo que ele esteja conhecendo muitos países e muitos varejistas no mundo, aqui no Brasil. Ele estava conhecendo muito bem o consumidor brasileiro e as mudanças desse consumidor. Então, ele estava como a gente, trazendo essa energia para ver como ser sempre o melhor. A frase do Abílio é essa: lute sempre para ser o melhor, ser o E não o maior. maior, né? Ser o maior é uma consequência disso. Exatamente. Então, vamos com esse legado muito forte perto do consumidor. O consumidor brasileiro mudou e nós estamos mudando, acompanhando esse cliente, esse consumidor. Stefan, o consumidor francês, ele é muito diferente do brasileiro? Se você fosse citar, sei lá, 3 características, o que você diria? Acho que o consumidor francês é mais maduro da forma de atuar. O brasileiro está mais ágil, está olhando o que está acontecendo, as ofertas, o posicionamento de preço, e um consumidor mais endividado também, que o consumidor francês, endividado também para comprar produtos alimentícios, quando o francês está muito menos endividado. Então, a busca de ofertas, melhores preços, capacidade de comprar também perto da casa. Talvez reconhecemos aqui algo que o consumidor francês e o consumidor brasileiro têm em comum: a proximidade. Proximidade, Bom, contacto fidelidade. como cliente sempre, mas proximidade também como lojas de conveniência que aqui temos através de Carrefour Express e que na França também o consumidor tem. Então, é isso que diria. O brasileiro, né? Ainda bem que você não pegou essa época, conviveu muitos anos com a inflação, né? Então ele aprendeu
a procurar, né? Buscar oportunidades, os preços na época da hiperinflação mudavam todos os dias. Então, é uma coisa, talvez, que ficou desse período de inflação. Agora, voltamos um pouquinho, Stefano, à inflação brasileira, né? A inflação brasileira aumentou, como aumentou no mundo inteiro. Eu nunca imaginei que os Estados Unidos ia ter essa inflação que tem hoje. Aliás, deixo aqui registrado, eles não sabem lidar com a inflação. O consumidor americano não sabe lidar com isso. O brasileiro já tem mais jogo de cintura. Como é que isso reflete nas operações do grupo, nas compras, nas negociações com fornecedores? Essa inflação já é alguma coisa significativa para vocês terem que negociar? Sim, sempre as mudanças dentro do cenário da inflação mudam o nosso jogo. A forma de responder aos pedidos do cliente, a forma de negociar com os fornecedores, a forma também de ver os nossos custos indiretos. O cenário, por exemplo, em 2023, nesse país, era um pouco esquisito, uma inflação geral maior que a inflação alimentar, que ficou em deflação. Deflação. Então, o Incrível. cenário, exatamente, o cenário brasileiro foi um pouco diferente do resto do mundo. Alta inflação alimentar, alta inflação geral no país, no Brasil, em 2022, e já em 2023, com a taxa de juros muito alta que tivemos, o Selic, entramos em outro jogo. Queda da inflação alimentar muito forte, até ficar em deflação, e queda da inflação geral, quando a Europa, os Estados Unidos, ficaram no mesmo cenário que tivemos em 2022. Em 2024, o Brasil está voltando à inflação alimentar, igual mais ou menos à inflação país geral. A Europa está entrando no jogo que tivemos o ano anterior. Então, são momentos um pouco diferentes. Para nós, temos três negócios no Grupo Carrefour Brasil: o Atacadão, Cash and Carry, o Sam's Club, que é um formato de sócios, posicionado um pouco mais alto, e o Carrefour, todas as bandeiras do Carrefour, para, vou dizer de forma mais simples, para todo mundo. Então, o Cash and Carry tem uma particularidade, está comprando também para comerciantes. Os clientes do Cash and Carry são comerciantes como consumidores finais. Quando entramos em jogo de queda da inflação alimentar, de deflação alimentar, nosso jogo mudou totalmente, porque os comerciantes vão esperar ainda mais preços baixos. Os consumidores finais estão já aproveitando os preços mais... Já estão aproveitando. Então, tivemos que ter muita agilidade no Atacadão em 2023 para conseguir ter talvez menos compras ao momento, você falou dos fornecedores, e um pouco mais, algumas semanas depois, atrasados como que teríamos feito o ano anterior. Em 2024, voltou esse cenário de inflação alimentar e estamos já no cenário comum de comprar antes dos comerciantes para poder oferecer a esses comerciantes algo de inflação mais controlado. E a mesma coisa nos demais formatos que temos e bandeiras. Stefano, os resultados do ano passado não foram assim muito bons, né? Se você fizesse uma retrospectiva, o que aconteceu e que medidas, que atitudes vocês estão tendo para isso não se repetir? Tivemos em 2023 um cenário um pouco específico. Já falei da inflação alimentar, da inflação no país, e ao mesmo momento, nós estávamos integrando um gigante, o Grupo BIG. Em junho de 2022, compramos o Grupo BIG, como essa união do ex-Grupo Carrefour Brasil, o Grupo BIG, formando o maior varejista do país, um dos maiores empregadores privados do país. Então,
é um momento, temos que entender que é um momento de muitas mudanças internas. A cultura tem que se juntar, as organizações têm que se mudar. As bandeiras, tínhamos 12 bandeiras quando compramos o Grupo BIG, as do Grupo Carrefour, as do Grupo BIG. Convertimos muitas lojas para os nossos formatos, 129 lojas de tamanho de milhares de metros quadrados foram mudadas de formato do Grupo BIG para o Atacadão, para o Carrefour e inclusive para esse formato Sam's Club que já falei. Então, muitas mudanças, cenário econômico que está baixando, o consumo que estava também em 2023 em queda, foi um pouco um momento de muitas tormentas Ajustes, né? Ajustes, para nós. ajustes. É curioso. Eu estou imaginando como deve ser juntar uma cultura tão diferente como a do Big com a do Carrefour. Exatamente. Vocês convidaram psicanalistas para ajudar? Poderíamos ter feito, você me perguntou o que poderíamos ter feito diferente nesse ano de 2023, talvez um pouco de psicanalistas. Não, o que fizemos é analisar bem as culturas dos dois grupos. E nós tínhamos também várias culturas. A cultura do Atacadão é outra que a cultura das bandeiras do Carrefour, por exemplo. Então, analisamos tudo isso, vimos alguns pontos dos 3, 4 formatos que tínhamos e juntamos tudo numa cultura só, feita de respeito, inclusão e depois os nossos famosos 4 Cs, o cliente primeiro, a coragem, compromisso com as mudanças e a cooperação entre nós, que são pedaços de todas as bandeiras que unimos com a compra do Grupo BIG. Mas é uma jornada. Mudar uma cultura não é um dia só e já todo mundo está na mesma página. De jeito nenhum. Temos mais de 130 mil funcionários. Então, é um trabalho gigantesco que estávamos fazendo em 2023 e seguimos fazendo em 2024. Stefano, me mata uma curiosidade. Eu não sei se você vai poder me dizer ou se você sabe, mas lá atrás, quando o Abílio ainda era do Pão de Açúcar, que ele tentou unir os dois, o que aconteceu? Era outro momento, você sabe, para conseguir unir duas empresas, há muitos pedras no caminho. Pedras de até seres humanos que têm que se encontrar bem nesse momento. Pedras mais financeiras, pedras de operações, pedras de falta de vontade. Então, tudo isso fez que muitas uniões finalmente não aconteceram. Não aconteceram. Eu acompanhei esse período. Foi, enfim, foi o que foi, né? Você, Exatamente. o mercado varejista do mundo, né? Se você puder comparar ele há 10 anos atrás, 5 anos, não sei, você escolhe o período, com agora, que, que mais mudou? Quais são as coisas que mais mudaram? Nos últimos 10 anos, duas coisas mudaram e estão ainda acontecendo. Eu falei de o consumidor mudou, nós mudamos também. Primeiro, de forma mais macroeconômica, geral, os maiores varejistas do mundo, o Carrefour Global, o Tesco, o Walmart, eram em muitos países, espalhados em muitos países, e nos últimos 10 anos, esses grupos, esses três que coloquei, mas são muito mais que isso, decidiram escolher alguns países fortes onde eles podem crescer. Foi o que foi feito no Grupo Carrefour Global. Escolhemos França, obviamente, Espanha e Brasil
e alguns poucos países mais. A China não, né? A China A não, China não. saímos da China nesse movimento de nos concentrar nos países onde temos a liderança e temos a capacidade de crescer, queremos investir e o Brasil faz claramente parte disso. Primeira mudança. A segunda mudança, na verdade, são três. A segunda mudança é mais proximidades com os clientes, através das lojas de conveniência. E aqui no Brasil temos desenvolvido a bandeira Carrefour Express, por isso temos mais de 150 lojas do formato Express e agora entramos nos condomínios, nos escritórios, nos hospitais, até em Guarulhos, ao aeroporto, para ficar ainda mais perto dos clientes. E a terceira mudança é a digitalização, como o e-commerce, os dados que estamos ainda trabalhando. Quando eu cheguei no Brasil há 3 anos atrás, o e-commerce representava menos de 2% das nossas vendas. Chegamos no Q4 com mais de 9% das nossas vendas. Bastante. Então, estamos mudando de verdade. Quando eu estou dizendo o consumidor mudou, nós estamos em mudança, é de verdade. E isso é um bom exemplo do que estamos fazendo para acompanhar esse consumidor brasileiro. Nas pesquisas que vocês devem ter, né? Alguma sinalização desse consumidor que aprendeu na pandemia que ele não precisa mais sair de casa para comprar? Sim, é verdade. Acho que esse tema da conveniência, eu quero comprar do jeito que eu quero no momento certo. Então, por exemplo, estou trabalhando desde casa, eu quero fazer as minhas compras desde casa, vou no e-commerce de um varejista. Finalmente, estou em deslocamento, estou passando na frente de uma loja Carrefour Bairro, por exemplo, eu posso fazer as minhas compras do dia também. No escritório, me falta algo, minha filha, meu filho está me ligando, eu quero não sei o quê, vou comprar na loja do escritório. E no final da semana, eu tenho mais tempo, vou para o Sam's Club para aproveitar os produtos importados, a marca própria que é muito boa lá, ou para o Atacadão para aproveitar dos melhores preços do mercado. Então, essa conveniência é algo que mudou muito, se acelerou, na verdade, muito durante a pandemia. Porque a pandemia, ficamos presos um momento, depois podíamos sair, acho que no Brasil podíamos sair um pouco mais que em outros países. Estava na Argentina, estava morando na Argentina nesse momento e não, lá era encerramento total, não podíamos sair da casa. Mas tudo bem, a conveniência mudou e se acelerou durante a pandemia e nunca voltou para trás. Agora, você mencionou a Argentina, né? Vocês continuaram com o mercado na Argentina. Me diz como é fazer previsões na Argentina com a troca de presidente, com a inflação na lua, né? Se bem que agora houve uma pequena regressão, né? Os cortes todos que eles fizeram lá. Como é possível uma empresa se planejar para trabalhar na Argentina hoje? Muita agilidade. É verdade que na Argentina é quase impossível fazer previsões de mais de 3 meses, mas, bom, estamos num negócio cotidiano. Todos os dias Fiz um temos comentário. clientes nas nossas lojas que querem comprando com um bom preço produtos de boa qualidade. Então, é isso nosso trabalho, o trabalho do dia a dia. Então, bom, obviamente temos que fazer algumas previsões para o ano que vem, mas num país como a Argentina, mais de 3 meses é um pouco complicado, mas conseguimos acompanhar os clientes lá da Argentina. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Obviamente é um país que tem uma economia mais forte, mais organizada, mais planejada, então dá para fazer previsões de mais largo prazo. Mas o nosso trabalho ficou
o mesmo, o dia, estamos recebendo 2 milhões de clientes todos os dias, e isso é nosso trabalho, o dia a dia, quando o cliente entra numa loja, quando um cliente se conecta numa plataforma de e-commerce nossa, que seja Atacadão, Sam's Club ou Carrefour, temos que responder aos pedidos desse cliente nesse momento. Então, uma empresa precisa de previsões, mas o nosso negócio especialmente é o dia a dia. Stefano, me corrija se eu estiver errada. Alguns anos atrás, eu aprendi que a margem de lucro dos supermercados é muito pequena. É uma competição feroz. Na época, me disseram que era 1%, não sei se continua isso, porque 1% com as taxas de juros esvazia qualquer investimento. Como controlar essa, não sei se é fragilidade, mas essa realidade? Sim, mas um trabalho de todos os instantes, é verdade que temos uma margem líquida muito baixa, com relação a outros negócios, claramente ficamos nessa margem muito baixa. O lado muito positivo que estamos vendendo todos os dias para esses 2 milhões de clientes, então é uma margem baixa em taxa, mas como vendemos muito, maior varejista do país, com mais de 100 bi reais de vendas ao ano, 100 bi por 1%, qualquer seja a porcentagem, fica sendo lucro suficiente para poder seguir investindo. Obviamente, como queremos oferecer bons preços, temos que ter time do comercial organizando boas ofertas, negociando bem com os fornecedores e depois nós seguir os nossos custos. Claramente, quando durante um ano como 2023 temos custos crescendo com a inflação geral de 5% e a top line, as nossas vendas em deflação, é um pouco mais complicado, mas a vida continua. É o nosso trabalho como empresário, alta liderança de uma empresa, e temos que trabalhar os nossos custos e as nossas negociações para ficar com lucro positivo, qualquer seja o cenário econômico e de consumo num país. Stefano, qual foi o impacto do Pix nas operações varejistas? As pessoas... Eu tinha muita curiosidade, por exemplo, eu imagino que as unidades norte, nordeste, você que tem muito pagamento em dinheiro, né? Aqui do sul, talvez mais Pix, menos Pix, cartão de crédito. Vocês fazem uma análise desse bolo para saber o que fazer? Devem fazer, né? Nós estamos acompanhando, como eu disse, faz parte dessas mudanças do consumidor que quer ter essa possibilidade, essa agilidade de pagar como o Pix. Foi uma iniciativa, acho, muito legal do lado do cliente. Eu estou usando o Pix, não conhecia antes de chegar no país. Não tem no mundo, né? Poucas pessoas sabem que não tem no Não, mundo, tem aqui. é incrível essa ferramenta. Estou falando como consumidor, como cliente. Você vai na praia tomando uma caipirinha ou uma água de coco e pagando Faz o diretamente Pix. como celular, faça o Pix. Então, nós também estamos aceitando o Pix nas nossas lojas. Há 2 anos atrás, desenvolvimos isso no Atacadão, por exemplo, faz parte das novidades que incluímos no nosso pacote de experiência de compra no Atacadão, e os clientes nos disseram que bacana, é uma outra forma de poder fazer as compras de forma ainda mais rápida. Então, ficamos com todas as possibilidades de pagamento. De pagamento. Cartão de crédito, de débito, o Pix, o dinheiro, não importa para nós, temos que propor aos clientes qualquer possibilidade, agilizando o nosso trabalho e
e a experiência de compra do cliente. Nessa experiência do Pix, por exemplo, quando você conversa com a França, né? Os sistemas financeiros pelo mundo estão muito atrás do sistema financeiro brasileiro. Isso daí me impressiona muito. Você tem toda a razão. É incrível. Nos Estados Unidos, você fazer uma transferência, você leva 2 dias. Não dá para entender isso. Na China, eu não sei como é que é. Enfim, essa experiência, você acha que levantou alguma lebre? Sei lá, o Carrefour França falou assim, gente, isso aí flui, é rápido. Vamos conversar com o governo francês. Você sabe de alguma iniciativa na Europa nesse sentido? Sim, mas estamos sempre olhando que os demais países, Paris, São Paulo, Buenos Aires, Milano, qualquer país do global, compartilhamos as boas práticas, vemos o que dá para desenvolver num país, aproveitando a experiência de um outro, mas depois o sistema, nesse exemplo que você trouxe, o sistema bancário, em muitos países é bastante lento a mudar. Então, é uma experiência incrível aqui, a velocidade, e como franceses morando aqui no Brasil, eu tenho que usar os dois sistemas bancários. Imagina 2 dias para ter uma transferência, e pior que isso, 2 dias para poder colocar o beneficiário ser aprovado. E depois você pode fazer a transferência. Quando aqui é tudo direitinho, É, então a França... é incrível, é incrível. Nosso país está número 1 nesse quesito. Vamos falar um pouquinho sobre os produtos com marca Carrefour, né? A economia sustentável, a economia verde, como é que impacta nesses produtos? E aceitação de produtos da marca, né? Como é que o consumidor lida a ver uma marca com o próprio nome da onde ele está comprando? E me veio uma outra coisa. Os fornecedores, eles não acham assim, eles se incomodam de ter produtos Carrefour competindo com os deles? Negócio que está mais respondendo aos pedidos de um cliente, dos clientes, está crescendo mais. Então, os fornecedores que veem essa marca própria fortalecer as vendas de uma loja, veem isso de forma positiva, porque finalmente vem mais clientes nessa loja, podemos aproveitar ou da marca própria ou da marca de um regional, de uma marca nacional. E os dois se beneficiam. Não é um como outro. Não é cabo da guerra entre os dois. Então, até estamos usando esses fornecedores para produzir os nossos Os produtos. seus Então, é produtos, foi o que eu outra pensei. linha de negócio para eles. Agora, lado do cliente, isso é muito bom, porque estamos propondo para os clientes produtos de boa qualidade a um preço muito mais acessível. 20%, 25%, 30% menos que a marca nacional. Então, Então, Stefano, como é que dá para o fornecedor gostar de vocês estarem produzindo? Vocês conseguem vender mais barato? Quanto por cento das vendas do Carrefour no mundo é da marca Carrefour? Então, aqui no Brasil, conseguimos superar as nossas metas, por exemplo, em 2023, 21% das nossas vendas de alimentares, produtos alimentares foram da marca própria Carrefour, nas bandeiras Carrefour. Mesma coisa como os produtos Members Mark, que é a marca própria do Sam's Club, que está chegando a esses patamares de 20%. Na Europa, Bastante. 20%. Na Europa, está além dessas metas, estão acima de 35% das vendas através da marca própria Carrefour. Então, é interessante, vimos um exemplo, o Pix bacana aqui, já muito mais
agilizando as compras do consumidor brasileiro e a França não tem. Outro exemplo, a França desenvolveu uma marca própria, produtos Carrefour também, muito mais, com uma participação muito mais alta lá na França que temos aqui Aqui, no Brasil. Então, quanto vamos é na crescendo França? Você sabe? 35, 35, 35? um Tá. terço mais ou menos das vendas em valores, em valores. O que é interessante é que não é nós que puxamos a marca própria, nós propomos a marca própria, o cliente, o consumidor está gostando dessa marca própria por ser bons produtos, boa qualidade, a um preço menor. E bom preço, né? No Carrefour, o produto mais vendido é o arroz de 5 quilos, marca própria Carrefour. Não é casualidade, é que é um bom preço, uma boa qualidade para o consumidor brasileiro, os nossos clientes. E assim, estamos avançando, propondo cada vez um pouco mais produtos da marca Carrefour, mais SKUs nas nossas lojas, porque é o cliente, o consumidor que quer. Mesma coisa como os produtos de ficar bem, os produtos saudáveis. Na Europa, são muitos produtos orgânicos. Na América Latina, no Brasil especialmente, são muito mais produtos sem glúten, sem lactose, sem sal, que acompanham clientes que precisam consumir sem glúten, sem lactose ou sem sal. Então, não é exatamente a mesma coisa que estamos desenvolvendo, mas estamos sempre respondendo às mudanças do consumidor. Então, quando o consumidor está em mudança, nós estamos também. Escravo do consumidor, é essa a frase? Podemos dizer? Vocês são, né, os varejistas são cada dia mais tentando fazer uma ligação direta com o consumidor. Agora, você falando sobre os produtos Carrefour, eu me lembrei assim, de uma entrevista que eu fiz no Mercado Livre, quando eles abriram o mercado pago, quando eles abriram várias coisas que não eram do nicho deles. O que eu estou observando nas empresas hoje? Elas cada vez mais elas entram em nichos que não era o core business, né? Que era o core business principal. O Carrefour entra em quais áreas, além do produto Carrefour, supermercados, que outras coisas vocês têm? Somos gigante aqui no Brasil. Eu falei do maior varejista do país, com essas bandeiras Atacadão, Sam's Club e Carrefour. Mas aqui temos também um banco que tem Esse banco, 6 milhões de clientes. clientes que tem o cartão Carrefour, o cartão Atacadão, agora o cartão Sam's Club. É uma dos maiores bancos no país. Então, temos esse braço que desenvolvimos já 25, 30 anos atrás. Temos também uma área imobiliária, como um projeto de sair no mercado para atrair outro investidor e oferecendo As lojas são próprias do Carrefour? São próprias? Sim, muitas lojas próprias. Então, temos uma capacidade de desenvolver novos produtos, que não são produtos Carrefour para comer. São, por exemplo, o projeto Alto das Nações, lá em São Paulo. Tínhamos a nossa primeira loja no país, a loja que se chamava de Pinheiros, que abrimos em 1975, quase 50 anos atrás. E o ano passado, desenvolvimos um projeto imobiliário completo. Mudamos o lugar da loja para poder construir 2 torres, hotéis, largo prazo, residências e escritório, uma galeria e também, obviamente, a nossa Restaurante. restaurante. Restaurante? Isso, um food court. É um shopping center, acoplado a um Você escritório. pode ficar o dia todo, uma área para as crianças. Então, também tem uma academia, então até você pode fazer a sua academia lá. Então, é isso também que temos dentro do grupo Carrefour. No lado do digital, não é unicamente o e-commerce.
estamos começando a vender os nossos dados. Temos um lago de dados, como se disse, gigantesco. Recebemos 2 milhões de clientes por dia. Imagina a quantidade de dados que temos e começamos a vender esses produtos. Então, estamos Não, também muito em interessante. mudança. Estamos também em mudança, olhando tudo o que estamos fazendo, que não fazíamos há 5, 10 anos atrás. É incrível, admirável mundo novo. Vou fazer aqui uma pergunta que não posso deixar de te fazer sobre inteligência artificial, né? Muita gente trata a inteligência artificial como se fosse um ente, né? A inteligência artificial não, é um braço da tecnologia. Como é que o Carrefour lida com isso? Estamos trabalhando esse assunto, desenvolvendo, por exemplo, as pessoas que respondem aos pedidos dos clientes. Estamos usando a inteligência artificial como primeiro passo. Se não der certo, o cliente vai ter contato com uma pessoa física, mas antes é já através de uma inteligência artificial. E para assegurarmos melhores pedidos para os nossos fornecedores, estamos também aproveitando a inteligência artificial para saber a quantidade melhor, porque já sabíamos, é empírico isso, para saber melhor o que vamos vender nas próximas semanas. Então, estamos passo a passo aproveitando esse novo braço digital, essa inteligência artificial no lado de dados mais da forma interna e também para os primeiros contactos com os nossos clientes, oferecendo uma nova forma de interagir com os nossos clientes. Olha, Stefano, essa é uma colocação muito inteligente. Eu só tenho medo um dia que o cliente vai ser artificial. Aí não serviremos mais para nada. Espero que não. Precisamos de contactos humanos, por favor. Por favor. Olha, muito obrigada pela conversa, obrigada pela Obrigado. entrevista. Espero vê-lo conosco outras vezes.